Bem, eu vou pedir licença, né, para falar em português, mas eu trouxe o slide em espanhol para a gente conseguir aí uma melhor comunicação, né, entre é, os vizinhos aqui. O que eu preparei para essa apresentação é parte da minha investigação, da minha pesquisa de doutorado que eu realizei na UF, em Niterói, sob orientação do Paulo Quinal. E eu intitulei, né, Entre o compromisso político e social e o desafio do sagrado, o caso da pintura mural do arquiteto pintor Eugênio de Proença Sigol para a Catedral de Diocesana de Jacarezinho. Bem, fazendo uma apresentação, então, do Sigol, se trata, né, o nome completo dele é Eugênio de Proença Sigol. Ele nasceu no final do século XIX, viveu boa parte do século XX, e ele se formou, né, curso geral, né, na Escola Nacional de Belas Artes, também lá se formou arquiteto. A sua formação nessa instituição se deu nos anos 20, depois nos anos 30. Então, ele participa do movimento, né, de debate em torno da arte moderna no Brasil, o debate em torno do modernismo no Brasil. Ele vai estudar com o Oscar Niemeyer, ele vai também ser contemporâneo do Cândido Portinari, e ele faz parte, então, desse grupo de artistas brasileiros que, principalmente a partir dos anos 30, se preocuparam em promover uma arte moderna, mas também engajada, uma arte que tinha um compromisso social e que tinha um compromisso, inclusive, é, com a identidade no Brasil e na América Latina, e outras relações internacionais, pensando no envolvimento com o Partido Comunista, né, do Sigol, mas também do Portinari, o próprio Oscar Niemeyer. Bem, e o Sigol, ele vai ser esse, esse artista que fica nacionalmente conhecido como pintor dos operários, porque esse vai ser a maior frequência temática no conjunto das suas pinturas, e que ele se inspira a partir dos projetos das encomendas da construção civil, né? Então, esse convívio com o trabalhador na construção civil o inspira a produzir as suas pinturas. E no convívio com os trabalhadores, ele também se sensibiliza aos temas raciais. Então, a presença afro-brasileira, né, nesse mundo do trabalho, vai o tocar e vai fazer com que ele realize pinturas como essa, a Acidente de Trabalho e o Êxodo dos Escravos. Bem, mas a sua maior obra se situa no interior do Paraná, o estado brasileiro, que é onde ele consegue realizar 600 metros quadrados de pintura mural, sendo dessas 40 pinturas emolduradas. E, o, no caso, opa, no caso, ele vai poder realizar nessa igreja, né, nessa encomenda, uma relação da. Ele vai poder relacionar, né, ele vai criar um programa artístico que relaciona aquilo que vem se debatendo em torno do muralismo no mundo. Então, os muralistas mexicanos, a própria questão da pintura decorativa na França, ou a síntese das artes com o Le Corbusier e o próprio Oscar Niemeyer. Então, o Sigol vai ser um intérprete desses debates e, a partir dessa interpretação, ele formula um programa próprio. Para a gente poder se situar, só um minutinho que não está mudando aqui, opa, agora foi. Para a gente poder se situar, né, aonde fica Jacarezinho? Então, Jacarezinho é uma cidade que hoje tem seus 40 mil habitantes, e nos anos 50, que é quando o Sigol vai para lá, também tinha os seus 40 mil habitantes, nessa época, em sua maioria residente na zona rural,
e que vivia principalmente da plantação do café. Então, a economia cafeeira nessa região do norte do Paraná, e especialmente nos anos 50 em Jacarezinho, gerou, né, muito dinheiro para essa população, para a igreja, que possibilitou o investimento na contratação desse artista, então, que era o irmão, no caso, do bispo diocesano da região, para realizar essas pinturas murais, tá? Bem, e aqui eu trago duas imagens do interior dessa igreja, na onde a gente pode observar um pouco, né, desse programa artístico, em que Desculpa os... interromper, Luciana. A sua Oi, imagem não mudou. A gente não não? está vendo. Não, está ainda parada na primeira imagem. Nós Eita, não vemos o interior da igreja agora. e se eu reduzir assim, aparece? Ainda está no primeiro slide. Oxe, peraí, deixa eu ver como é que eu faço para... Eu vou parar a apresentação e começar de novo. Ok. Vamos lá, deve ser alguma coisa da conexão, né? Sim, sim. Obrigada, Priscila, por me avisar. Imagina. Um pouquinho. Continua na primeira página, né? Isso, continua na primeira. E agora você mudou? Você ampliou a imagem, mas Isso. ela ainda. Ah, agora mudou. Pronto. É? Tá, então aqui Sim. foi um pouco daquela descrição do Sigô. Aqui as imagens, as pinturas, né? Acidente de trabalho, êxodo dos escravos. E aqui, deixa eu só deixar assim, porque eu acho que daí não vai tampar. Isso. Aqui é um pouco da imagem externa da igreja, né? Com uma imagem interna de uma maquete da igreja para a gente observar a disposição das pinturas, né? Então, ele vai fazer na base pinturas murais e vai fazer aqui os painéis emoldurados. Aqui o mapa, né, da localização de Jacarezinho. Então, esse aqui é o Paraná, situado aqui no Brasil. E aqui o interior, estão vendo? Sim, agora a gente vê. Ah, legal. Obrigada. Bem, então aqui a gente observa que o Cigô, ele vai é, manter, né, o elemento decorativo. Então a gente tem aqui cornijas, né, a gente vai ter as molduras em torno da pintura mural, que capitéis, enfim. Então ele mantém uma série de elementos decorativos que dentro de um debate, por exemplo, da síntese das artes já não era mais admitido. Então, como ele não é necessariamente um seguidor, né, de nenhuma dessas vertentes, ele traz o elemento decorativo, mas ele pensa numa harmonização tanto da arquitetura, da pintura, com as esculturas. Ele vai realizar um programa, né, que ele chama de harmonização decorativa. Então a gente observa nessa busca da harmonização, o diálogo com a síntese, a presença dos elementos decorativos, o diálogo com a pintura decorativa, e aí, quando ele coloca um motivo social, né, é, a gente percebe o diálogo com os mexicanos, por exemplo, e claro, com os brasileiros também. Bem, então, nessa correlação, né, a disposição dos elementos decorativos, a forma como ele dispõe as pinturas, as intervenções arquitetônicas que ele faz no tempo, a gente alcança um pensamento plástico do Sigô e a gente percebe que a experiência que pode ser vivenciada no interior desse templo é muito estimulada, né? Uma experiência do ver é muito estimulada por essa formação. Então, por exemplo, essa imagem é a perspectiva da entrada lateral do templo. Quando você entra pela lateral do templo, o elemento decorativo, ou seja, os arcos, eles vão te condicionando a olhar certas imagens. E o Sigol, enquanto arquiteto, ele pensa os usos desse tempo e a partir desses usos ele pensa
as melhores perspectivas de se ver a imagem. Então, por exemplo, essa pintura, que é essa daqui, ela vai ser construída a partir de um ângulo, de uma profundidade, que justamente o sujeito que entra pela lateral tem a sua melhor vista. Ao passo que, claro, quem entra pela entrada principal tem é possível dar outra mirada para o templo. Então, existe uma marcação nesse templo. Em cada lugar que você se movimenta, seja sentado, seja indo em direção ao altar, seja indo em direção às capelas laterais, você tem um convite a uma experiência visual. Além desse elemento que é possível observar na igreja, é interessante também perceber que o Cigô ele se coloca como um espectador da cidade. Então, ele sai do Rio de Janeiro, vai ao interior do Paraná e observa esse mundo do trabalho, que é o mundo do trabalho rural, que você tem a mulher trabalhadora nesse ambiente rural, que existe aí uma tradição também da mulher na família, né, a divisão de trabalho, então o que o homem faz, o que ele faz, qual que é esse ambiente, né, do trabalho, e ele vai, a partir de uma encomenda religiosa, trazer esse trabalhador religioso para as pinturas do templo. Aqui é um exemplo, que é a pintura intitulada Tributo do Povo do Norte do Paraná a São Sebastião. Então, ele se afirma como um pintor religioso, mesmo tendo, ele se afirma como um pintor social, mesmo tendo que cumprir uma encomenda religiosa. E aqui a gente tem a pintura que eu diria mais polêmica do templo, ela se localiza no Santíssimo, que é uma pintura na qual o Cigô ele vai representar, por exemplo, nada mais, nada menos do que o Karl Marx, né? Então, no conjunto da pintura do mural, nós temos o Cristo, que é o pedreiro que construía a igreja naquele momento, que ele estava fazendo intervenções arquitetônicas e realizando a decoração mural. Então, ele vai trazer os moradores da cidade para compor esse sermão, e ele não só traz os moradores, como ele traz também o Marx, o Lenin e ele mesmo, né? Como aqueles que observam essa comunidade que é composta por homens pretos, por exemplo. E é justamente esse, voltando aqui novamente, no primeiro plano você vai ter, né, no conjunto, a pele dessas pessoas